Bem, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês com mais uma aula aqui no YouTube, tratando agora das eleições de um servidor. Um servidor foi eleito, ele precisa se afastar do cargo para o exercício do mandato eletivo? Em regra, sim, tá? Então vamos falar do artigo 26 da Constituição Mineira, mas que na verdade é uma reprodução do 38 da Constituição Federal. Então vejam só o texto da Constituição do Estado de Minas Gerais. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Então vamos para o nosso tradicional esquema aqui, ó. Servidores públicos no exercício do mandato eletivo, tá? O que eu preciso lembrar? Se é um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor ficará afastado, ou seja, licenciado do cargo, emprego ou função. Não tem como ele ser servidor público, ocupar ali o cargo público, exercer o conjunto de atribuições e responsabilidades que lhe são cometidas, tá? E ainda ser deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente da República, senador. Uma questão lógica, né? Eu preciso me dedicar ao exercício do mandato. Então eu vou utilizar aquela licença que está prevista na totalidade dos estatutos de servidores públicos. Uma licença para o exercício de mandato eletivo. Terminou o mandato, ele volta às atribuições do cargo, né, a exercer ali a ocupar e exercer as atribuições e responsabilidades do seu cargo público, ok? Então, ó, quando for mandato eletivo federal, estadual, distrital, ele fica afastado, licenciado do cargo, emprego ou função. Tá, professor, mas e se o servidor for eleito prefeito? Uma das principais questões, seja na Constituição Estadual de qualquer estado, seja na Constituição Federal. Se eu tenho um servidor que vira prefeito, ele também precisa se licenciar. Não tem como ele ser prefeito e servidor ao mesmo tempo. Só que a grande diferença está aqui, ó. Ele poderá optar pela remuneração. Então anota aí, ó. Se ele se torna prefeito, ele fica afastado, licenciado do cargo, emprego ou função, mas poderá optar pela remuneração. Este poderá optar pela remuneração aqui, ó, com relação ao prefeito, é sempre explorado em provas e concursos, tá? Muitas vezes eles pegam essa parte aqui, ó, e jogam, tá, para o mandato eletivo federal, estadual, distrital. Percebam que aqui não pode ter opção pela remuneração. Já o prefeito pode optar pela remuneração. E qual que é um dos mais cobrados também? O vereador. Lembrando, né, que o prefeito está no inciso 2º, ó. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. O importante ó, grifa essa parte final do inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, licenciado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. E se ele for investido no mandato de vereador? Eu sou servidor público e me torno vereador no meu município, tá? Inciso 3. Investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior, tá? Então, a partir do momento que eu me torno vereador, sou eleito vereador e existe compatibilidade de horários, e na grande maioria dos casos, tá? Tendo em vista as câmaras municipais do interior. E se vocês pegarem, né, o regimento interno da Câmara Municipal, vocês vão perceber que boa parte das câmaras municipais Brasil afora possuem as suas sessões, os seus trabalhos no período da noite e em determinados dias da semana, justamente para possibilitar o quê? A compatibilidade de horários, tá? Então, ó, havendo compatibilidade de horários, receberá as vantagens do cargo, emprego ou função. Então eu continuo recebendo a minha remuneração como servidor, mais a remuneração do mandato eletivo. Perceberam? Então cuidado aí, ó. Se eu sou eleito vereador, eu posso acumular? Posso acumular, desde que exista o quê?
Compatibilidade de horários. Não há compatibilidade de horários. Adota a regra do prefeito. Então, ó, não havendo compatibilidade de horários, ficará afastado do cargo, emprego ou função, mas poderá optar pela remuneração. Então, cuidado com o vereador, cuidado com o prefeito nessa parte final aqui, ó, porque eles adoram pegar essa parte final e jogar para o mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Isso aqui é uma questão básica de prova, básica, extremamente recorrente em concursos públicos, em provas Brasil afora. Então não erre essa questão. O inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3, seja do artigo 26 da Constituição Mineira, seja do artigo 38 da Constituição Federal, são extremamente recorrentes e importantes em concursos públicos, tá? E o inciso 4º, professor, o que eu tenho no inciso 4º? Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato letivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, se eu sou servidor público e sou eleito para o mandato eletivo, é como se eu continuasse no cargo público. Em regra, eu não vou receber as vantagens, a remuneração do cargo público. Mas está contando o tempo de serviço para, por exemplo, um adicional por tempo de serviço? Sim. Só não conta aquele período que você está na Casa Legislativa, exercendo um mandato eletivo no Executivo ou no Legislativo, só não conta aquele período para efeitos de promoção por merecimento. Compreenderam? Para todos os outros efeitos legais, é como se o servidor estivesse em exercício. Tá? É como se ele estivesse lá no cargo público dele, exercendo as suas atribuições, suas responsabilidades, ok? Então cuidado aí, o inciso 4º é uma questão bem tranquila, só tem que lembrar que não vale para promoção por merecimento. O tempo que ele ficou no mandato eletivo só não é contado para uma eventual promoção por merecimento na respectiva carreira, quando a carreira tiver esse tipo de promoção, tá? E o inciso 5º, ó, para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Tá? Percebam que a redação da Constituição Estadual aqui, ó, ainda não está nos moldes da Constituição Federal, só que não tem problema para efeitos de concurso. Por quê? Porque no fundo o inciso 5º é um exemplo do inciso 4º. Se eu tenho a aplicação de todo aquele período, tá, que o servidor esteve no exercício do mandato letivo, como se ele tivesse na ativa, no cargo público dele ali, só não conta para promoção por merecimento, é claro que conta para efeitos de regime previdenciário. É claro que conta para efeitos do regime próprio de previdência social do servidor público. Ou seja, ele não vai perder aquele período, tá, no âmbito do seu direito à aposentadoria enquanto servidor público. Então eu conto o período do meu mandato como se no cargo público eu estivesse. É por isso que eu sempre afirmo, o inciso 5º é um exemplo do inciso 4º, ó. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Só não conta para a promoção por merecimento. Obviamente, conta como tempo de contribuição para efeitos previdenciários da aposentadoria do servidor público? Claro que sim. Aí vem o inciso 5º. Para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então percebam que eu não tenho, né, diferença. No fundo aí, o inciso 5º é um exemplo do inciso 4º, nem precisava ter o inciso 5º no texto constitucional. Tá? Eu só não conto o período que o servidor está no exercício do mandato eletivo para efeitos de uma promoção por merecimento. Para todos os outros efeitos, inclusive direito à aposentadoria, contribuição, tempo de contribuição, é como se ele estivesse em exercício no seu cargo público. Tá? Então, ó, não errem
né, uma questão sobre o artigo 26, não errem uma questão sobre o artigo 38. Por mais que tenha se alterado a redação do 38, no fundo, a regra continua a mesma, tá? O importante é vocês perceberem a essência da regra constitucional, seja na Constituição Federal, seja na Constituição dos Estados, tá? Nós tivemos ali uma simples mudança de redação no artigo 38, em se tratando de inciso 5º, mas que na prática não gera ali, né, consequências em termos de uma questão sobre a Constituição do Estado. Então saiu uma questão sobre a Constituição do Estado, a redação é exatamente a redação do artigo 26 da Constituição Mineira, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, quando trataremos do artigo 27 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Obrigado e até lá.